Eu, durante um tempo da minha vida, eu não tinha mais oportunidades, né? E quando você começa a construir algo novamente, mas algo que as pessoas entendem que é algo sólido, algo que é concreto, as outras pessoas querem fazer parte disso. E essas pessoas que vêm de fora, elas abrem portas. Mas nem sempre aquelas portas são as que você deve entrar e permanecer. Hoje, em 2025, quem é Yuji Tamashiro, cara? Yuji Tamashiro é um cara que entendeu que a fama por si só não tem sentido algum, né? Tem que ter um propósito para tudo isso. E eu encontrei o meu propósito, eu encontrei o meu chamado, que é ajudar as outras pessoas, indicando, apontando o caminho que é Cristo, né? Eu acho que eu já tentei ajudar muitas pessoas de várias formas, né? Com aquilo que me fazia bem. Mas nem sempre aquilo que é bom para mim é bom pro próximo. É verdade? Coisas assim, coisas bobas, por exemplo. Nem sempre o sushi que eu amo, a outra pessoa ama, né? É verdade. Mas se tem algo que encaixa perfeitamente na vida de qualquer um, é Cristo. Então, assim, hoje eu rodo o mundo indicando o caminho, né? Eu acho que isso fez sentido para todas as outras coisas. Porque eu sempre fui famoso. Isso não tem como tirar da minha vida. Desde os meus 7 anos na televisão. Mas nunca me senti importante. E hoje eu me sinto importante naquilo que eu faço. E pra Deus, principalmente, como instrumento dele, né? Entendi. Bom, 4 anos atrás você tava num momento diferente da vida, mas também já tava na fé há um tempo também. Sim. E cara, assim, parte do caminho até aqui, tu passou por um burnout, por exemplo. Passei. Né? Acho que foi em 2023? Foi, né? Foi 2023. 2023 que eu fui. O que aconteceu ali, cara? Por que tu falou, antes da gente começar, tu tava falando, caraca, passei um sufoco. Foi. O que aconteceu? Porque tu meio que se desligou das redes sociais, foi fazer outra coisa, né? Foi, Igor. E isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Eu, durante um tempo da minha vida, eu não tinha mais oportunidades, né? E quando você começa a construir algo novamente, mas algo que as pessoas entendem que é algo sólido, algo que é concreto, as outras pessoas querem fazer parte disso. E essas pessoas que vêm de fora, elas abrem portas. Mas nem sempre aquelas portas são as que você deve entrar e permanecer, né? E foi o que aconteceu na minha vida, né? Eu comecei a encontrar várias portas que... E entrar em todas. E entrar em todas, exato. E eu falo assim, pô, eu vou investir em tal coisa, porque já que, na verdade eu não invisto, eu só vou lá e uso da minha imagem para aquilo. Pô, eu vou fazer tal coisa porque fulano de tal já tem uma empresa, eu vou mergulhar nisso e vai acontecer. E de repente eu me encontro cheio de tarefas, mas nada é genuíno, nada faz parte de fato do meu propósito de vida. Entendi. Entende? Então o que aconteceu foi que eu vivendo aquele meio Alphaville, tá ligado? Aquelas coisas assim, eu falando assim, meu, o que esse cara sabe fazer, o que esse cara tá fazendo e tá tendo um retorno financeiro, eu consigo fazer, né? E aí eu inventei de fazer um curso de comunicação, de preparar outras coisas e tal, e mergulhei nesse mundo, né? De curso, do digital, do online. E quando eu tô lá dentro, eu começo a ter conflitos internos, né? Porque quando eu falo da comunicação, ou quando eu conto as minhas histórias, ou quando eu falo do amor de Cristo, não é para benefício próprio, e sim para que mais pessoas possam viver a mesma coisa que eu estou vivendo, né? Lógico que ninguém faz algo ou vem num flow para parar e pronto. Eu quero também conseguir oportunidades para ter uma renda, para eu dar um conforto melhor para minha família, mas essa não é a base, entende? E nessa onda de preparar um curso, de mergulhar no digital e começar a conviver com as pessoas, que eu tenho que ter uma Porsche, que eu preciso ter essas coisas e tal, eu acabei esquecendo do que me fazia bem e do que me tirou do lugar onde eu tinha caído, entende? Que era a presença simples e humilde de Cristo, sabe? O que me resgatou foi eu senti o amor dele puro e simples. E o que aconteceu? Quando eu fui fazer o lançamento do meu curso, o curso em si, ele foi feito com muito amor, muito carinho e muita dedicação da minha parte.
Mas quando eu fui fazer o pitch de venda, e foi até engraçado, porque o pessoal de Alphaville falou assim: meu, o Yudi tem a faca e o queijo na mão, meu, vai ser incrível, vai explodir, porque comunicação, ele tem autoridade sobre o assunto, ele tem a escola do Silvio Santos, meu, é agora, é agora. E aí eu liguei pro Celso Portiolli que me ajudou no começo da minha carreira, e eu falei: Celso, eu preciso fazer uma live hoje, para falar do meu curso, né? Curso de comunicação. E nada melhor do que você tá nessa live, né? Aí a equipe inteira, todo mundo... Nossa, agora explodimos, tá louco? Celso Portiolli e Yudi, curso de comunicação, já era. Só que foi bem no começo da conversão do Celso Portiolli. Então, assim, quando nós começamos a nossa live, eu comecei a falar da mudança de vida, eu comecei a falar do que Cristo tinha feito na minha vida, e comecei a falar do que o Celso Portiolli tinha me ajudado durante o começo da minha carreira. Aí, Igor, aí foi choro atrás de choro, foi entrega atrás de entrega e o pitch de venda, mano. Entendi, cara. Aí, cadê o pitch de venda? A live acaba, a equipe inteira que se dedicou, né, pra isso, e o pitch de venda. Foi nesse momento que eu entrei num conflito interno. Eu falei: meu, eu não fui levantado pra isso. Eu não consigo chegar, fazer algo e no final pedir. Talvez isso seja um bloqueio que eu tenha que tirar dentro de mim. Mas eu não consigo fazer pensando que no final eu vou tirar lágrimas das pessoas, mas depois eu preciso receber algo. Pra mim é conflitante, né? É bem difícil, porque pessoas fazem isso com uma facilidade. É verdade. Né? E aí... Mas é porque pra você... Eu suponho. Talvez seja difícil, especialmente nesse caso, e eu preciso voltar a conversar com o Celso Portiolli, porque eu também não sabia que ele tinha se convertido, então tá na hora da gente trocar uma ideia de novo. Que, pô, como é muito real pra você a experiência, como é muito real pra você ter encontrado esse caminho, eu suponho que torna-se, por ser muito real, torna-se difícil fazer isso, assim. Você tá falando de uma parada que é muito verdade e depois você... Putz, me compra meu curso. É difícil. E aí o que aconteceu foi que... Pô, eu peço até desculpa pro Paulinho, pra Meli, pras pessoas que estavam ali centradas no curso, porque é um trabalho. É um trabalho. Só que pra mim, sabe que é o que a gente tava falando sobre a fé. A fé é algo particular. É algo que, assim, você vive diariamente. E só você sabe realmente o que a fé fez na sua vida de passo em passo pra te trazer até aqui novamente num flow. Entende? Então, assim, você compartilhar algo tão particular esperando algo em troca que não seja o bem do próximo somente, é muito complicado. É muito complicado.